Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão aprofundada nos bastidores dos mercados globais. Hoje, a nossa missão é decodificar um conjunto de anotações de uma mentoria de mesa proprietária focada num verdadeiro terremoto geopolítico. E que terremoto, né? Total. Nós vamos analisar como um choque bélico brutal lá no coração do Oriente Médio colide frontalmente com as regulamentações globais de carbono. E mais importante, o que isso significa na prática, sabe, para o agronegócio e para a indústria financeira aqui no Brasil. O material que a gente tem em mãos hoje cruza duas variáveis que, até pouco tempo atrás, rodavam em planilhas completamente separadas. De um lado, o risco geopolítico tradicional e do outro, o custo de capital atrelado à conformidade climática. Exato. Mas antes da gente abrir a sala de máquinas dessa tese, é fundamental eu fazer um aviso de imparcialidade bem claro para quem nos escuta. O dossiê de hoje analisa eventos geopolíticos em curso e, assim, extremamente sensíveis. Sem dúvida. Nós estamos falando das notícias sobre a morte confirmada do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, e os bombardeios maciços em Teherã orquestrados por Estados Unidos e Israel. É crucial deixar claro que a nossa análise aqui não toma qualquer partido político, nem endossa ou critica ações militares de qualquer país. Isso. O nosso papel aqui como analistas de risco é puramente técnico. A gente vai olhar estritamente para os impactos matemáticos e regulatórios desses eventos. O mercado, no fim do dia, ele não tem bússola moral, ele tem aversão a risco não precificado. Perfeito. Então, vamos empacotar isso. A manchete que está ditando a volatilidade nos terminais da Bloomberg agora gera um pânico óbvio de curto prazo. Para quem opera day trade, a leitura é direta. Colapso no Irã significa disrupção iminente no Estreito de Hormuz. É um choque de oferta clássico no barril de Brent. Só que se a gente conectar isso à imagem maior, e é aí que as anotações dessa mesa proprietária realmente brilham, a gente percebe que esse trade de petróleo é só a ponta do iceberg. Porque para um portfólio institucional que precisa proteger o retorno sobre o capital investido numa janela longa, isso não é só uma volatilidade passageira, é um teste de estresse estrutural. E o dossiê chama isso de paradoxo do carbono. O paradoxo do carbono. E é muito interessante como eles detalham isso. Porque, pensa bem, nos choques do petróleo do passado, a resposta da indústria global era instantânea e super suja. Era a rota de fuga padrão. Exatamente. O barril disparava, a indústria na Ásia ou na Europa simplesmente religava a usina carvão ou pivotava para combustível com alto teor de enxofre para salvar a margem. Era fácil. Mas hoje, o cenário de 2026 é outro universo. Essa rota de fuga bateu num muro de concreto chamado gravidade jurídica. A gente tem as metas das NDCs do Acordo de Paris, a gente tem sistemas rigorosos de cap and trade, tipo o ETS na Europa. E isso muda tudo. Muda a fundação da precificação. Antes, você jogava a poluição para a sociedade. Hoje, ela fica retida no balanço da empresa. Se uma gigante petroquímica tenta contornar a crise no Golfo Pérsico, queimando combustível sujo, ela importa na mesma hora um passivo carbônico letal para dentro de casa. Então, o que a gente tira de conclusão inicial é que a segurança energética e a conformidade climática agora são, na verdade, a mesmíssima variável de risco. Contornar a crise sujando a matriz significa destruir o valuation da empresa. E quando a gente desce para a sala de máquinas da modelagem financeira, o fluxo de caixa descontado sangra quase que em tempo real. Ok, vamos desempacotar essa matemática implacável. Porque as notas trazem um exemplo de gelar o sangue de qualquer diretor financeiro. Eles pegam um modelo de DCF de uma indústria europeia hipotética. O petróleo dispara com o choque no Irã. O custo logístico, o OPEX, explode. Aí o CFO entra em desespero e tenta mitigar usando fontes de energia fóssil mais baratas e intensas em carbono. E é aí que o abismo se abre. O tiro sai pela culatra com uma violência absurda, né? Completamente. Porque ao tentar economizar no combustível, as emissões diretas da operação, que é o escopo 1, e as de energia comprada, o escopo 2,
rompem o teto das licenças gratuitas que eles têm no mercado regulado. E aí ele é forçado a ir a mercado comprar a licença extra. Exato. Ele tem que ir lá e comprar os allowances de carbono. E o preço do carbono no sistema europeu não cai só porque tem uma guerra. Ele continua nas alturas por causa da escassez energética. Então a compra dessas licenças devora toda aquela margem EBITDA que o CFO achou que estava salvando. É impressionante. É literalmente tentar apagar um incêndio no fluxo de caixa jogando dinheiro na fogueira regulatória. E as notas vão além do resultado trimestral. Eles falam muito sobre a reprecificação da infraestrutura em si. Isso nos leva ao conceito dos ativos encalhados, os stranded assets. Porque o mercado acionista olha para uma infraestrutura que está presa nessa cadeia fóssil, que agora é punitiva, e pune o ativo sem piedade. A analogia que a mesa usa é super didática. É como se, sei lá, você decidisse investir milhões na construção de uma fábrica de motores V8 na véspera da aprovação de uma lei global que proíbe a gasolina. Não é que o motor parou de funcionar, é que o mercado simplesmente se recusa a refinanciar a dívida dessa infraestrutura. O múltiplo é destruído na hora. Perfeito. E é nesse exato ponto da análise que o dossiê vira a chave e coloca uma lupa no Brasil. O que é fascinante, porque a narrativa comum do mercado financeiro sempre foi de muita complacência com o cenário brasileiro. Sim, a gente sempre ouviu aquela história de que o Brasil tem a matriz mais limpa do G20, a nossa energia é hídrica, eólica, solar. Então, uma crise de petróleo no Oriente Médio seria problema do hemisfério norte. Nós estaríamos imunes. Só que essa imunidade é uma ilusão contábil. E o cerco regulatório da CVM com a Resolução 193 destrói essa premissa. Porque essa resolução obriga as empresas de capital aberto a reportarem tudo nos padrões globais do ISSB, incluindo o temido escopo 3. Exatamente. O escopo 1 e 2 das nossas empresas são ótimos. O perigo real mora na cadeia de valor, no escopo 3. E é aí que a logística vira uma faca de dois gumes. Vamos materializar isso. O documento cita nominalmente as gigantes da nossa bolsa, sabe? Vale, Suzano, as líderes de proteína animal. A produção lá na base, dentro da fazenda ou da mina no Brasil, é limpa. O problema é que a celulose não se teletransporta magicamente para o porto de Roterdã. Nem a soja. Se o conflito em Hormuz inviabiliza as rotas principais, o frete marítimo global entra em colapso logístico. Os navios têm que dar a volta no Cabo da Boa Esperança. Isso adiciona semanas de viagem, o consumo de bunker fuel vai lá para cima, e toda essa queima extra de fóssil cai direto na conta de quem? No balanço de emissões de escopo 3 do exportador brasileiro. Isso. O escopo 3 da nossa commodity incha dramaticamente. E aí a gente bate de frente com a grande ameaça europeia, o CBAM, o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono. O importador na Europa não vai absorver essa sujeira extra sorrindo. De jeito nenhum. O CBAM foi desenhado para evitar o vazamento de carbono. Então, quando a commodity brasileira chega na alfândega europeia, eles exigem a declaração da pegada de carbono total, incluindo esse frete inflacionado pela guerra. Como o produto chegou mais sujo, o importador é taxado na fronteira para nivelar o jogo com o produtor interno europeu. E o mercado é impiedoso com isso. Se o importador vai ter que pagar uma taxa gigante na fronteira por causa do nosso frete sujo, ele vai exigir um prêmio de desconto severo no preço da nossa commodity. A gente acaba financiando a taxa europeia. E a margem do exportador brasileiro é espremida. O choque geopolítico no Irã corrói a lucratividade da tonelada exportada saindo de Santos. É uma linha direta. Tem um ponto aqui que eu acho que quem nos ouve pode estar se perguntando. Num cenário de guerra, assim, a Europa não relaxaria essas regras do CBAM só para garantir o suprimento? É muito tentador pensar assim, mas é um erro de cálculo. O documento é categórico nisso. As regulações climáticas na Europa não são só uma pauta de meio ambiente. Elas são a espinha dorsal da segurança nacional e da soberania energética deles hoje. Afrouxar o CBAM seria voltar a depender do petróleo que acabou de explodir de preço. Eles vão manter a regulação rígida e o choque vai ter que ser absorvido pelo fornecedor. Sensacional essa leitura. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na análise da Faria Lima. Porque onde a indústria tradicional está vendo só desespero logístico e compressão de margem,
O mercado financeiro brasileiro está estruturando uma arbitragem monumental. Esse é o pulo do gato das mesas de operação. É o escudo verde em ação. Explica melhor essa dinâmica, porque o fluxo de liquidez que o dossiê detalha é muito contraintuitivo num primeiro olhar. Vamos lá. O capital global está aterrorizado com o risco fóssil. Existe um movimento de fuga para a qualidade, mas qualidade agora significa segurança climática. Os fundos internacionais querem ativos que não dependam da volatilidade do petróleo. E as assets brasileiras sacaram que podem empacotar e vender exatamente essa segurança. Através de FDICs verdes e CRAs verdes. Isso. Historicamente, aquele desconto na taxa de juros que o produtor ganhava por emitir um título verde, o famoso greenium, mal pagava o custo dos advogados. Mas agora a matemática inverteu. O investidor estrangeiro aceita tomar o risco cambial do Brasil e investir num CRA verde com uma taxa bem menor, porque o retorno ajustado ao risco climático desse título é muito superior ao de uma debênture lá na Europa, presa na crise de energia. Ou seja, o greenium deixou de ser marketing e virou o preço de um ativo blindado contra o Oriente Médio. O produtor de soja levanta um capital muito mais barato e o que ele faz com isso? Ele não compra maquinário diesel. Ele pega esse dinheiro e investe em biometano, agricultura regenerativa, eletrificação da planta. Exato, e o resultado é que ele despenca as emissões de escopo 1 e escopo 3 na origem. Mas a mágica de estruturação não para aí. Porque essa descarbonização agressiva gera créditos de carbono de altíssima integridade. E a mesa de operação não vende esses créditos no mercado voluntário comum. Eles usam isso para criar o que o relatório chama de hedge climático perfeito. É brilhante. Eles acoplam o lastro desse carbono gerado no CRA diretamente ao contrato de exportação. Então, quando aquele navio carregado de commodity brasileira chega lá na Europa, o escopo 3 logístico dele, que inflou por causa do desvio do Cabo da Boa Esperança, já foi anulado pelos créditos de carbono gerados na própria fazenda. O CBAM olha para a carga e classifica ela como descarbonizada. Perfeito. Aquele prêmio de desconto severo some, o Brasil entrega um produto imune ao choque petrolífero, o investidor europeu fica protegido, o produtor garante o acesso ao mercado com prêmio e a Faria Lima captura um spread gigantesco no meio de tudo isso. Eficiência verde virando escudo financeiro na veia. É um xadrez financeiro de altíssimo nível. E diante de toda essa engenharia, eu te pergunto, quais são as projeções táticas? O que o Comitê de Investimentos, que vazou esse dossiê, prevê para uma janela, digamos, de 12 a 36 meses? A conclusão deles é contundente e vai contra a intuição inicial de muita gente. O consenso antigo diria que a guerra atrasaria a transição energética por causa da inflação, mas a projeção tática deles diz o oposto. A guerra não vai atrasar, ela vai precipitar a transição. Aceleração total. Total. Vai haver uma fuga massiva de capital de qualquer empresa ou jurisdição que ainda dependa do cordão umbilical fóssil do Oriente Médio. Por outro lado, empresas brasileiras com matriz limpa e balanço de carbono auditado vão receber injeções multibilionárias através de investimento estrangeiro direto e fusões e aquisições. Independência fóssil agora é sinônimo de segurança global de fornecimento. Qual seria, então, o recado prático, a diretriz final para os executivos que estão ouvindo a gente e que sentam nos conselhos de administração? O recado fiduciário é que o prêmio de risco geopolítico é a grande vantagem estratégica da década, o verdadeiro alfa, mas só desde que o seu balanço esteja climaticamente imaculado. A auditoria obsessiva do Escopo 3 não é mais uma tarefa do Departamento de Sustentabilidade, é pauta de sobrevivência do CFO. Inércia carbônica deixou de ser risco ambiental de longo prazo, é destruição de valuation imediata. É uma mudança de paradigma absoluta. Isso nos leva a um pensamento provocativo para a gente fechar essa imersão e deixar para quem nos acompanha refletir. Nós vimos hoje que a segurança nacional das grandes economias exige independência fóssil e que a matemática penaliza severamente ativos expostos. Pensando nisso,
quanto tempo falta para que as agências globais de classificação de risco comecem a rebaixar o rating de crédito de países inteiros, baseando-se única e exclusivamente na vulnerabilidade climática das suas rotas logísticas. É um critério que pode redesenhar o mapa de investimentos global em pouquíssimo tempo. Fica aí a provocação. Uma reflexão pesada e muito necessária. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.